Então qual é a condição desse Vav com Camesse? Vimos que é uma questão da primeira sílaba ser tônica. Então, este ma que começa aqui é uma condição de ser tônica. Daí o Vav com Camesse. Por que eu quero chamar a atenção e trazer para, digamos assim, algo comum? É porque, observe que aqui nesse 28, tá? Até aqui, nós não temos conjunção. E caso tivesse até aqui uma conjunção, como nesse texto não vai ter, mas se tivesse aqui a questão do imperfeito conjuntivo, o que é que eu quero chamar a atenção? É a leitura mais natural, uma leitura que diferencia quando o Vav é imperfeito consecutivo, ou seja, Vav patá e o Dagesh na próxima letra, tá ok? Então nós temos aqui o contexto 1, vemos o texto 27. Deixa eu ver aqui uma situação. Deserto, onde quando ele começa aqui, encontro em um do mês segundo, e o 2, cheguei à cabeça de assembleia, filhos de Israel, conforme as filhas deles, conforme a casa dos pais deles, nomes do macho conforme os crânios dele. Nós vimos essa condição lá. Vamos continuar aqui em Sefer, podemos dizer assim, Bemidbar, Midbar, mas fica mais Bemidbar também, tá? Ó, a questão de no deserto, tá? Vamos ao início aqui, tá? Dele, para pegar aqui. Olha, Vaie Daber. A questão do Sidaber tem a ver com falar, tá? E falou. Presta atenção, a mudança agora. E falou, já foi. O que é que temos aqui? Uma condição de um verbo imperfeito e um Vav, o quê? Imperfeito consecutivo. Olha a mudança. E falou Yaver a Moisés, El Moshe, tá? No deserto dele. Então vai Bemidebar, tá? O sinal entenda encontro em um do mês, o segundo no ano, o segundo para o sair deles desde a terra, o Egito, dizendo. Eu quero que preste atenção nesta condição de leitura. E falou. Aí ele vem trazendo uma explicação que diferencia quando o Vav é conjuntivo, ok? Dizendo, aí entra o 2. Erguei a cabeça de toda a assembleia de os filhos de Israel, conforme as filhas deles, conforme a casa de os pais deles, por número de nome, todo macho, conforme os crânios deles. Bom, ele começa naquela questão do tempo e falou. A partir daí, você não vai ver aqui, digamos assim, uma interação com uma conjunção. E falou. Aí na explicação, quem falou? Yavé com quem? Com Moisés. Onde? No deserto. Que deserto?
o Sinai, em nome de, entenda de, né, encontro em um mês e tal, tal. Então, observe essa leitura, observe essa situação desse imperfeito consecutivo. Há uma sequência de situação que diferencia aquele momento que a gente tem o VAV conjuntivo e não consecutivo dentro de uma imperfeição, tá bom? Dentro de uma imperfeição. Como eu disse, às vezes eu olho para cá, para lá, a gente fica à vontade aqui, tá? Bom, aí quando entrou o 2, erguei a cabeça de toda a assembleia de os filhos de Israel, conforme a família deles, conforme a casa de os pais deles, por número de nomes, baixo e tal, tal. Você vê a leitura em si, quando começa com esta imperfeição no consecutivo, tá? Onde nós vamos ter a relação entre os dois textos aí, igual como eu fiz ainda há pouco. As filhas, tá? Que se apresentam perante, tá? Não, aqui nesse ponto não é ainda o que eu estava querendo expor, mas sim, voltando ao 27, só para uma conclusão aqui, tá? Deixa eu ver se bem aqui eu enxergo desde a idade, 20 anos para cima, todos exército de Israel, Não, voltando ao 27, foi o texto lido ainda há pouco. Vou ver aqui o 27. Voltando aí ao 27. Cadê 27? Achei. Os que registrado deles, do clã de Judá, tá? Ah, tá. É porque eu estou direto e existe texto e contexto. Eu quis puxar aqui uma situação de contexto, mas eu iria fugir aqui ao objetivo. Então vamos em frente. Voltando a Sefer Bereshit, no contexto 38, vamos para lá. Sefer Bereshit. A gente está dando um passeio aqui, que é bom, é importante. Claro que nós não estamos vendo a coisa assim no hebraico, nós estamos com foco na conjunção e como ela se destaca no texto, para frente a gente ter aí leitura bem legal, né? O Sefer Bereshit, o contexto 38 e o texto é o 14. Então vamos para o Sof Pasuk e encontrar o 14, né? Achei o 12 na página do lado, então o 14 está na página seguinte, que é a página 136, tá? Então vamos para o 14. 13, tá, achei o 14. Então presta atenção. No 14, olha aqui. E removeu. Olha, ainda há pouco eu disse que nós vamos ter texto onde temos o Vav com Patá e o Daguesh, sem ser o Iod. Está aqui. É o caso agora. Está valendo? Vav com Patá e o Daguesh. Não deixa de ser uma condição do verbo imperfeito consecutivo. Qual é o objetivo desse consecutivo? Narrar uma história pronta. Tá? É contar uma história acabada. Não vai esquecer esses detalhes. E removeu, pronto, já foi. Tá? E removeu
as roupas de a viuvez dela, de sobre ela, e cobriu. Olha aqui o verbo consecutivo. E cobriu. Observe a sequência da fala no texto, onde diferencia o verbo conjuntivo, onde a conversa dá uma certa diferença. Uma água, um cafezinho, a gente vai fechar esse ponto, fechando o nosso trimestre, que vem aí um novo trimestre, tá?